Oi, som. Vai dar? Já deu. Segura aí. Pai do Senhor, amados. Bom estarmos aqui mais uma vez. Mais um culto, mais um momento de adoração, de gratidão a Deus por tudo, né? Hoje participamos da ceia, aquilo que retrata o corpo e o sangue de Jesus e a aliança eterna daquilo que Ele é. Jesus, Ele é o Filho de Deus. Levante suas mãos para recebê-lo. Palavra xere flores. Derrama a tua unção, Jesus. Derrama teu azeite aqui sobre nós. Derrame a tua graça provedora, fortificadora, salvadora e capacitadora. Que esta graça venha sobre nós para nos encher do teu poder e nos dar a convicção que somos salvos e temos a eternidade dentro de nós. Que o Senhor derrame a tua graça. Fale comigo, Senhor Jesus. Eu recebo a tua graça nesta noite, para que eu possa sair daqui cheio do teu Espírito e mais que vencedor. Eu creio na tua palavra. Diante da tua palavra, em teu nome, eu repreendo Satanás e todos os demônios que se levantaram ou que tentam se levantar contra a tua obra na terra, contra a minha família. Eu jogo por terra agora, em nome de Jesus. Declaro, Senhor, a minha alma, meu espírito, meu corpo pertence a ti, para a glória de Deus, em nome de Jesus. Amém, amém. Pega a sua palavra, sua Bíblia aí. Gente, eu vim no carro com o pastor, a pastora, os filhos, e de repente começamos a falar sobre Jesus, aquilo que Jesus fez na minha vida, como ele me ensinou muitas coisas. E veio um versículo muito importante, queria ler com vocês, quero ler melhor. Versículo 35 de Marcos 5, que diz assim: estando ele ainda falando, diga comigo, estando ele ainda falando, olha que coisa maravilhosa. Chegaram alguns do principal da sinagoga, e alguém dissera: a tua filha já está morta. Para que incomodar o mestre? Olha que coisa tremenda. Estando ele ainda falando. No verso 36, Jesus tendo ouvido, diga, Jesus tendo ouvido estas palavras. Olha bem. Então não foi uma pouca palavra, foi muitas palavras. E ele olhou para aquele homem no meio daquelas vozes e disse: Jairo, somente crê. Crê somente. Aleluia. Não importa o que chegar aos seus ouvidos. Importa é a fé que você vai exercer sobre o teu problema. Sobre a luta que você está nela. É você que resolve hoje aqui. Não sou eu que vou resolver por você, é você que vai resolver. Jesus poderia dizer: Jairo, filha já ressuscitou. Ele disse: não, somente crê. Se eu fosse colocar um tema nessa mensagem, eu colocaria sobre limites impostos. Quando as pessoas
pessoas determinam limite na nossa vida. Com verbos que nos limitam, palavras que chocam nossas emoções, atitudes de pessoas erradas e nos trava. A gente nasceu, de repente, em lares religiosos, alguns, outros lares meio religioso. Minha mãe era cristã, meu pai era um homem totalmente deformado de caráter. Então, a junção daquelas duas peças, minha mãe cheia do Espírito Santo, meu pai cheio de demônios. Como é que vive um ambiente desse? Mas no meio daquela confusão, aquela mulher todos os dias dizia: o Senhor é o meu pastor e Ele não me faltará. Aleluia. Quem crê que Ele não vai faltar aqui, diga glória a Deus. Aleluia. No meio de pancada, de tortura, a palavra vinha e ela dizia: um dia eu e a minha casa serviremos ao Senhor. Mas os limites estavam impostos. Como criar 10 filhos quando o marido prostitui dentro de casa? 5 moças. Como criar os filhos quando o marido chega em casa e diz: mulher, prepara água com sal e vinagre que eu vou bater nas crianças. Pegar os 4, 3 pontas e cortar nosso corpo todo e dar banho de água de sal e vinagre e ainda dizer: isso aqui é para não infeccionar. E aí o que doía mais? Até hoje eu tenho a dúvida se era chicotadas ou água com sal e vinagre. Mas no meio daquilo tudo ali, uma mulher com verbos afirmativos. Um dia eu e a minha casa serviremos ao Senhor. Não importa a crise, importa o que você fala. Se o limite está imposto, você vai vencer. Jairo estava com limites impostos. Olha o verso 21 aí, olha bem. Ele estava com limite imposto. Foram limites antigos. Estruturas antigas. Talvez tem coisa dentro de você que tem que ser removido hoje. Aleluia. Amargura tem de você que ainda não foi removido. Falta de perdão tem de você que não foi removido, mas hoje esse limite será removido para a glória de Deus. O limite imposto na vida dele, como religioso, nasceu de repente, estava ali Jesus passando outra vez no barco para o outro lado, ajuntou-se uma grande multidão e ele estava junto ao mar. E eis que chegou um principal da sinagoga, por nome Jairo, vendo, prostrou-se aos seus pés. Gente, ver o Jairo prostrado é um aplauso, mas olha por trás daquilo ali. Ele era principal de sinagoga. Ele era mestre na Torá, aleluia. Ele era mestre nos Pentateuco, de livro de Gênesis até Deuteronômio, 5 primeiros livros. Ele era mestre na palavra. Ele arrebanhava aquele povo, ele pregou contra Jesus. Ele pregou contra o princípio que Jesus era filho de Deus. Ele rejeitou com certeza, porque os limites impostos levavam ele a falar. A vida religiosa dele impedia ele de ver o Cristo. Mas de repente uma realidade dentro da sua casa, que pode caminhar para uma tragédia ou uma fatalidade. Sua filhinha de 12 anos adoece. E ele vem para quebrar os limites. Quem quer quebrar limite hoje aqui, levante sua mão e diga glória a Deus. Romper os seus limites. Você está em outra nação, longe da tua cultura. Você tem que romper para encaixar nessa cultura e viver nessa nação cheio do Espírito Santo, sem medo, sem religião, cheio da glória de Deus. Aleluia.
Mas Jairo foi criado naquilo ali, de repente ele vai ter que romper. E ele prostra aos pés de Jesus. Você imagina Jairo de joelho aos pés de Jesus. Os judeus que estavam ali, que conhecia certamente. Jairo estava jogando tudo fora. Se Jesus não curasse a filha dele, o que aconteceria com ele? Olha, gente, isso aqui é muito importante para a gente meditar. Verso 23, rogava-lhe muito, dizendo, diga comigo, rogava-lhe muito, dizendo, minha filha está à morte. Os limites vão ter que ficar para trás. As barreiras têm que ficar para trás. Aquilo que impede o desejo de ter a família sadia, mas é um risco corrido. Se Jesus não curasse, porque Jesus não fala nada com ele, olha aí. Rogo-te que ele imponha as mãos, venha e imponha as mãos, para que ela seja sarada e viverá. Aleluia. Para que ela seja curada e viverá. Mas que tipo de doença era aquela? A gente também não tem o laudo clínico. Não temos a patologia daquela doença. Só que estava uma doença a nível de letalidade. E aí a gente olha aqui, diz no verso 24, olha comigo aqui. E foi com ele, diga, e foi com ele. Mas não falou nada. Os limites continuavam. As barreiras continuavam. Tem hora, irmãos, que a guerra, ela vai prolongar mais um pouco, mas ela vai acabar. Tem hora que parece que a nossa oração não está ouvida, mas ele ouviu a nossa oração. O limite vai cair por terra. Aleluia. Você talvez está aqui nessa nação com grande dificuldade, mas chegou o tempo da tua vitória. É como de repente a gente olhar ali no livro de Atos, pega aí Atos capítulo 20, a partir do verso 7, Paulo vai, é dia dos pães, é o primeiro dia da semana. Paulo tinha que partir no dia seguinte e resolveu compartilhar uma ceia do Senhor, uma ceia. Os pães, aleluia. E Paulo, como eloquente que o era, fluiu na palavra, fluiu no sermão. Nós não sabemos como estava aquele ambiente, ainda que tinha muitas luzes. Mas tinha um moço na janela, talvez estava cheio demais. O que sobrou para aquele moço foi a janela. Que a gente às vezes acusa ele. Estava com um pé no inferno e outro na igreja. O olho no diabo, o outro em Jesus. O ouvido no pecado, o outro dentro da igreja, o ouvido fora da igreja. A gente é bom para julgar. Porque não chega perto do jovem e fala, cara, você vai cair daí. Sai daí, esse lugar é perigoso. Não, a gente quer ver ele cair para julgar. O silêncio, às vezes, é tão agressivo como a voz, um verbo mal controlado. Às vezes a gente guarda silêncio para depois julgarmos. Paulo ali, pregando, eloquente, cheio do Espírito, o ambiente tomado pelo Espírito, diz que o rapaz caiu do terceiro andar e o levantaram morto. Ainda serviu de troféu. Talvez alguém disse assim, eu sabia que esse sermão longo só daria esse resultado, a morte de alguém. Sempre tem alguém querendo botar obstáculo. Sempre tem alguém querendo colocar uma barreira. Jairo, porque incomoda, o mestre, sua filha já morreu. Jairo, somente crê, aleluia. Qual palavra eu escolho? A minha filha morreu. Acabou, desastrou, não deu certo. Ou eu creio nessa voz aqui, somente crê, aleluia.
Qual voz eu devo crer? Em Jesus ou na voz do adversário? Eles levantaram ali o menino morto para Paulo. E a Bíblia diz que Paulo desceu, tranquilo. Diga para quem está ao seu lado, às vezes, é só um gesto. Aleluia. É só um gesto, gente. É só um abraço. Paulo desceu, chegou lá, inclinou sobre o menino e o abraçou. Quando abraçou, o menino voltou. Às vezes a pessoa que está do seu lado só precisa de um abraço. Um gesto vai mudar tudo. Aleluia. Uma palavra positiva vai mudar tudo. Paulo subiu e pregou mais tempo ainda. E o dia amanheceu, Paulo ainda estava pregando. Aleluia. Tomara que isso não aconteça hoje aqui. Tomara que aconteça. Aleluia. O verbo está sendo liberado aqui dentro. Quem crê no poder de Deus aí? Venceu os limites impostos. Os limites estão colocados na igreja que... Será que o arrebatamento é assim? As variantes criadas pelas formas teológicas. Antes, durante, depois. Não me interessa antes, durante, depois, cara. Eu quero ser arrebatado. Aleluia. A minha fé me diz que eu vou subir, então eu vou subir. Se é durante, glória a Deus. Se é depois, glória a Deus. Se é no meio do pau quebrando, glória a Deus. Quem quer ir para o céu aí, levanta a mão e diga glória a Deus. Não entra nas variantes de obstáculo. Para discutir teologia, ninguém chega em lugar nenhum. Creia em Deus, creia que você vai ser arrebatado e vai viver no céu cheio de glória. Aleluia. Aleluia. Não, a gente vai discutir. Bater boca e todo mundo sai revoltado. O que acha que está certo sai com raiva do que outro que acha que está errado. Irmão, Jairo recebeu uma voz. Lá levantaram o moço morto. Veja bem, olha só, pega Atos aí, só para você dar uma olhada aqui rapidinho. Capítulo 20, verso 9, diz assim, estando um certo jovem, por nome Eutico, assentado numa das janelas, caiu do terceiro andar abaixo, tomado de um sono profundo que lhe sobreveio durante o extenso discurso de Paulo, e foi levantado morto. Pegaram e levantaram o cara e falaram, tá vendo, morreu. Seu sermão, sua mensagem, sua forma de pregar, esses louvor prolongado, essa adoração prolongada, um desastre aconteceu, uma fatalidade aconteceu, mas não era... Os caras deviam chegar lá, meter a mão na cabeça do rapaz e dizer, ressuscita. Isso aqui não é lugar de você morrer não, vai morrer em outro lugar. Aleluia. É lugar da vida eterna. Aqui eu prego que a ressurreição está presente. Quem crê na ressurreição aí, diga glória a Deus. Aleluia. Não levantaram como morto, como um troféu de agressão contra o ministério, para pôr obstáculos. Frustração daquele pregador seria, Paulo sairia dali derrotado, fracassado, se não tivesse ousadia. Quantos líderes estão fracassados hoje por obstáculos impostos? Jairo, um grande líder de sinagoga, iria ficar anulado, porque não poderia mais voltar para a sinagoga. Porque ele se prostrou diante de um homem que para eles não era o Cristo. Paulo ouve aquele som de vozes. Você imagina a centena de vozes. Tá vendo? Morreu. O cara fala demais. Que nem o Paulo Canuto no futuro. Fala demais. Obstáculos. Limites impostos, gente. Talvez um verbo chegou no seu ouvido e botou um limite. Você engordou um pouquinho mais.
Alguém está dizendo só bariátrica. Não, meu irmão, vai andar que o mundo é grande. Vai andar, o mundo é grande, vai ficar fininho igual língua de papagaio. Aleluia. Aleluia. Não. Você está feio. Mas o que tem? Sou feio mesmo. Resolve a parada com você mesmo. Aleluia. Agora fica carregando o som do trauma. Paulo olhou aquilo ali, deve ter ouvido coisas tremendas. No verso, olha que coisa tremenda isso aqui. Nesse verso 10. Paulo, porém, descendo, olha só, desceu, inclinou sobre ele e, abraçando-o, disse: não vos perturbeis, que a sua alma está nele. Era só um gesto. Faz um gesto para quem você ama. Faz um gesto dentro de casa, um gesto paterno. Um gesto de esposa, de esposo. Um gesto muda um discurso, gente. De repente, aquele gesto levantou o moço. E Paulo voltou, pregou até o dia. Paulo ficou meio nervoso. Pregou até o dia amanhecer. Mexer com Paulo é perigoso. Hein? Aleluia. Olha aí. Verso 11 diz: subindo, partiu o pão, comeram e ele falou largamente até a alvorada. Já que até meia-noite não deu certo, vamos até o amanhecer. Aleluia. Vamos ver quantos caras vão cair da janela e quantos vamos ressuscitar nessa noite. Vamos ver quantos vão levantar nessa noite. Quem crê em sonho ressuscitado aqui hoje? Vamos ver quantos sonhos ressuscitarão aqui hoje. Quantos pais serão ressuscitados aos filhos. Quantos maridos serão ressuscitados às suas esposas e vice-versa. Quantos líderes serão ressuscitados. Seu projeto, sua visão, sua palavra, aleluia. Jairo caiu dali, caiu da janela. É fácil a gente olhar e dizer um pé no mundo, olha lá. Tem gente que tem revelação depois da coisa acontecida, que é uma maravilha. Eu sabia. Sabia porque não falou, maluco. Aleluia. É máscara, é só máscara. Porque não te ajudou a tirar a máscara do camarada? Não, eu sabia. Não sabia de nada. Não sabe nem da sua história, vai saber da do outro. Tem que limpar o ambiente. Levante sua mão, que eu creio, Deus. Vai ser limpo o ambiente hoje. E o obstáculo imposto vão ser removidos hoje aqui. Em nome de Jesus. Você olha para o passado, fica preso no passado de alguém. Aposta até na queda. Quando eu voltei para o Rio de Janeiro, tinha uns caras que fizeram aposta que eu ia cair. Fizeram aposta, virei uma banca de aposta. Mas eu caí foi na graça. E não da graça, aleluia. Aleluia. E estou aqui há 46 anos, crendo que o Evangelho é vida, que renova a vida todos os dias. Paulo saiu dali no dia seguinte e foi embora, mas quando a gente volta ali em Marcos 5, olha só, gente, na estrada da vida a gente vê muitas coisas, a gente ouve muitas coisas e a gente fala muitas coisas. A vida vai nos ensinando. Você imagina o camarada ter uma filha de 12 anos. De repente ele está diante de uma mulher de 12 anos de doença. Então tá bom, quando a filha dele nasceu, a mulher adoeceu. Que coisa, né? A menina tem 12 anos de vida. A mulher tem 12 anos de doença. Doenças diferentes. Uma
Não temos a patologia, mas nessa aqui a gente tem um quadro hemorrágico. Talvez um câncer violento de trompa, de ovário, de útero, ou mesmo outros tipos de doenças graves. E essa mulher chega ali, gastou tudo que tinha com os médicos, tudo, gente. Sabe o que é gastar tudo? É o limite chegar no limite do limite. O versículo 26 chega a dizer isso aqui, olha só. E que havia padecido muito na mão de muitos médicos, diga muitos médicos, despedindo tudo quanto tinha, nada lhe aproveitado, nada aproveitado isso, antes indo pior a pior. Você imagina chegar diante do seu médico, o médico dizer, olha, no meu lado, na minha especialidade, encerrou minha possibilidade de te curar. Aí começa a rodar na mão de médico. Vai parar na mão de infectologista, ginecologista, clínico geral, neurologista. Meu Deus, vai rodar psiquiatria, divãs e etc. E cada clínica chegando ao limite da dizer, você não tem mais cura, ao ponto de gastar tudo que possuía, vai parar dentro de uma casa trancada, que a doença era imunda, ninguém podia chegar perto, mas de repente alguém vai passando ali, acho lindo o verso 27, ouvindo falar de Jesus. Alguém chegou naquela casa, sem poder entrar, bateu e disse, Jesus está passando por aqui. Os limites vão cair por terra. Se é câncer, vai cair por terra. Se é doenças letais, vão cair por terra. Quem crê nisso aqui? Vai haver cura aqui hoje, aleluia. E essa mulher ouve, ela libera um verbo, libera uma frase. Diga para quem está do seu lado, constrói uma frase. Que ela vai virar milagre. Essa mulher construiu uma frase, ela disse, se eu tão somente tocar suas vestes, serei curada, aleluia. Cria uma frase no meio dos limites impostos. Gera uma frase de otimismo. Seja otimista. Diga para você mesmo, eu verei a glória do Senhor aqui na terra dos viventes. Quem quer isso aí, diga glória a Deus. Eu viverei o que ainda não vivi nessa terra. Eu verei o que ainda não vi nessa terra. Eu vou tocar no sobrenatural, eu creio nisso, aleluia. Eu creio no poder de Deus. Ela construiu uma frase. O problema é que a gente vem pela rua. E a pessoa só pergunta, e a dor? E a doença? Piorou? E não pergunta se melhorou. Você diz assim, eu estou com câncer em tal lugar. Diz, eu conheço alguém que morreu disso. Que morreu é um montão. Mas não é capaz de dizer, eu conheço alguém que era pior, estava em quadro pior e ressuscitou. Aleluia. De repente, Jairo está vendo isso aqui. Jesus está indo. Essa mulher toca em Jesus. Olha o verso 29, gente, que coisa linda. Logo lhe secou a fonte do seu e sentiu no seu corpo estar curada daquele mal. Gente, quando a gente rompe as cadeias dos limites impostos, a gente atinge o objetivo. A gente atinge o alvo do nosso milagre. Não importa como está, importa como vai ficar. Aleluia. Aleluia. Hoje está tudo trancado para você, mas amanhã pode estar tudo aberto. Glória a Deus. Cheguei em cidades pesadas.
não tinha como resolver, a não ser no poder da fé. Mas receber logo carga de palavra. Pastores chegar e falar assim: já veio muitos outros que igual você e voltou frustrado. Eu falei: mas eu não vou voltar frustrado. Chegar num lugar, o ônibus parar naquela rodoviária e o motorista dizer: eu não gosto de entrar nessa cidade, porque ela é maldita. Eu ouvi, voltei, perguntei o que o senhor falou. Ele falou: o senhor ouviu? Eu ouvi, mas quero ouvir de novo. Ele falou: então tá bom, eu não gosto de entrar nessa cidade que ela é maldita. Eu falei: a maldição acaba hoje. Aleluia. Ele: quem é o senhor? Eu falei: sou pastor, sou profeta. Sou evangélico? Eu falei: sou. O evangélico é meio doido, né, pastor? Eu falei: não, o senhor está enganado, é doido e meio. Então mais uma meia dose aí. Aleluia. Mas a maldição acaba hoje aqui. A maldição encerra hoje. Uma cidade de muitos leprosos. Em 6 meses eu fechei o hospital do leprosário. Aleluia. Porque eu não podia entrar no leprosário, eu queria entrar. Então foi me autorizado a entrar, vestindo com vestes especiais, porque era um leprosário de alta contaminação. Lepra contagiosa. Falei: não, com essa roupa eu não posso entrar, estou igual Davi, não sei andar com isso não. Aleluia. Assinei todos os documentos possíveis para entrar só de veste normal. E entrei, aleluia. Quando cheguei lá no canto, um senhor sem nariz, sem orelha, sem dedo, secreção descendo nele, me veio um desejo de abraçá-lo. Eu abracei aquele senhor. Ele olhou para mim com secreção nos olhos e disse: há 10 anos, eu estou aqui sem um abraço. Falei: eu não vim lhe abraçar só, eu vim lhe curar. Aleluia. E a lepra vai lhe deixar. E orei por ele. No outro dia, a lepra tinha saído do corpo dele. Uma semana depois, os leprosos começaram a ser curados. Um mês depois, o leprosário não tinha mais nenhum leproso. Não tinha mais leproso na rua. Mas os limites, se eu fico nos limites, só com a roupa especial, tem que romper os limites. Quebrar o limite, aleluia. E hoje está lá aquele leprosário fechado. Cidade chamada Marzagão, no Mato Grosso. Se alguém aqui conhece lá, sabe onde estou dizendo. Fechou aquilo lá. E a cidade ficou liberta para a glória de Deus. Levante sua mão e diga: eu creio, Senhor. Nesse milagre na minha vida. Nós estamos falando que vai haver um grande avivamento. Betesda vai experimentar o sobrenatural. Quem crê nisso aí, dá um braço de vitória. Mas os limites virão, gente. Alguém vai chegar para intimidar você. Quem vai dizer: está crendo demais em profeta? Crê nos profetas aí. Crê no Senhor teu Deus estarás. Crede nos profetas aí. Então creia no profeta, aleluia. Prospere hoje aqui dentro. Jairo está indo com Jesus, de repente, a mulher tocou nas vestes de Jesus. O que aconteceu? Ela sentiu ser curada daquele mal. E logo no verso 30, Jesus, conhecendo que de si mesmo saíra virtude ou poder, como a tua tradução disse: quem me tocou as vestes? Jesus sabe quando alguém rompeu o limite imposto. A medicina colocou limite, para você não ter mais cura. Mas a voz que chegou: o Filho de Deus vai passar aqui, Jesus vai passar aqui. E ela conheceu a palavra: ele tomará sobre si as minhas enfermidades, levará minhas dores. O castigo imposto sobre ele me gera paz, aleluia. E pelas suas pisaduras eu sou curado, aleluia. Não importa a doença,
você será curado. Aleluia. Não importa, irmão. Deus vai curar você. Um dia, quando eu era bem jovenzinho, eu já fui jovem também. É incrível que pareça. Eu tinha 26 anos, 27 anos. Uma das primeiras campanha que a gente chamava um grande congresso em Belo Horizonte de cura e libertação e avivamento. E no meio daquela multidão chegou um casalzinho de jovem, com um nenenzinho no colo, cheio de aparelho de sondazinho no braço. E aquele casalzinho falou: olha, ouvimos falar, o Senhor ora e Deus cura. E trouxemos nosso filhinho aqui. Para tirar do hospital tivemos que assinar todos os termos. E os médicos disseram que ele não volta vivo, porque ele nasceu com a metade do cérebro. Só tem meio cérebro. E Jesus falou assim: pega esse lenço que está na tua mão, coloca na cabeça do neném. E eu coloquei aquele gesto, coloquei o lencinho ali. E pus minha mão em cima do lenço e orei. Tirei o lencinho, as mãozinhas dele mexeu. E os olhinhos se abriram. Falei: leva para o médico. E levou para o médico. Chegou lá, os médicos ficaram sem saber explicar o que aconteceu. A criança estava ativa, se mexendo. Aleluia. Mamou no seio da mãe dele, coisa que não fazia. Foi fazer o exame e o cérebro tinha nascido. Aleluia. Nasceu o cérebro da criança. Se aquele pai e aquela mãe ficassem presos no limite da UTI do hospital e não assinasse o documento, esse moço não seria pai de filhos hoje casado. E ele não seria voz de filho desse menino que hoje é um homem abençoado, cheio da glória de Deus. Aleluia. Os limites têm que ser vencidos. Se essa mulher para ali, ficar presa naquele conceito de agora a medicina esgotou seu recurso. Irmão, quando acabar o recurso humano, começa o recurso de Deus. Quando o homem não puder fazer, Deus vai fazer. Quando o homem silenciar, Deus vai falar. Quando a lei virar obstáculo, Deus vai atropelar ela. Aleluia. No Brasil, alguém tem medo da caneta de um cara que não tem cabelo. O que é que tem aquilo ali? Aleluia. Tem medo do outro que só tem 9 dedos na mão, meu irmão. Aleluia. Eu creio que tudo isso cairá por terra. Esses limites têm que ser superados. Se aquela mãezinha, aquele rapazinho jovem, que eu tenho a imagem deles até hoje, não fizesse a loucura, e os médicos dizendo: a responsabilidade é sua. Mas esse menino não volta morto, não volta vivo. Volta morto e nada, voltou vivo e recebeu alta no mesmo dia. E foi para casa, porque Deus é Deus do cérebro. Aleluia. Quem crê aqui, levante a mão e diga glória a Deus. Ele está aqui e de repente Jairo ouve Jesus falar isso. E ele ouve mais, olha o verso 32. Ele olhava ao redor para ver que aquela que fizera isto. Então a mulher sabia o que lhe tinha acontecido, temendo e tremendo, aproximou-se, prostrou-se diante dele e lhe disse o quê? Toda a verdade. Meu irmão, que palavra linda. Ela disse toda a verdade. Ela confessou o ódio que ela tinha de pessoas. Ela confessou as amarguras que ela tinha pelos limites impostos. De viver a vida dela 12 anos hemorrágica. Longe de marido, longe de filho, longe de uma sociedade hipócrita e corrupta. O ódio que ela carregava, toda a verdade.
Libera as tuas verdades que estão aí. Trauma de infância, libera isso hoje. De violências físicas até sexual, libera isso hoje, se desprende disso. Quebra o jugo aqui dentro hoje. Rompe os limites internos e externos, aleluia. Quebra todas as cadeias para ter uma vida cheia do Espírito Santo, irmão. Jesus precisa nos encher do Espírito dele. Mas ele não pode encher um vaso que já está cheio de coisa ruim. Esvazia-se e eu encho, aleluia. Se livra dos obstáculos, das fadigas do dia a dia. Você está numa nação diferente da sua, mas Deus trouxe você para aqui. E aqui que tem que começar alguma coisa. Ela falou toda a verdade. Quando ela falou toda a verdade, ela ganha paternidade. O verso 34 diz: então disse-lhe, filha, a tua fé te salvou, vá em paz e fique livre desse teu mal. Curada ela já estava. Ela estava sendo livre do mal, dos traumas, das frustrações, das decepções da vida. Vai em paz. Ela ganha paternidade. E no verso 25 diz que ela era certa mulher. No verso 34 diz que ela é filha. Quem quer ganhar paternidade eterna aqui? Levante a mão. Imagina no meio de tudo isso aqui, como ia o coração do Jairo. Agora eles vão ver. Ninguém vai poder me julgar. Minha filha tem 12 anos de idade. É uma doencinha. Perto da doença dessa mulher. Construindo uma ideia. De repente uma voz. Jairo, tua filha morreu. Por que incomodas o mestre? Você imagina o desmaio da fé. O abatimento da fé. A desilusão. E aí Jesus vai quebrar o silêncio com Jairo. Porque até aqui Jesus não tinha falado com Jairo. Mas quando Jesus soube sua audição onisciente, ele ouviu no meio de vozes, no meio de uma multidão, ele falando, ainda falando, ele ouviu a voz, as palavras que falavam no ouvido de Jairo. Gente, a gente está diante de um Cristo que é o Senhor da glória. Aleluia. Ele ouve todos nós ao mesmo tempo. Sua oração não está ouvida, não está apagada, não, está ouvida. E ela vai ser respondida. Aleluia. Quem está pedindo alguma coisa aí há mais de um ano aí? Levante a mão, quero ver aqui. Todos nós poderemos receber nossa resposta. Você que está aí agora com problema de documento, né, não conseguiu ainda resolver isso, e o governo levanta para pegar todo mundo. Cara, chegou a hora, não é de desmaiar não. É hora de orar e dizer, Deus, eu vou resolver o meu problema. Aleluia. Os portais vão se abrir. É no meio da crise que a bênção se revela. É no meio do medo que o corajoso se revela. Você acha que Davi não estava com medo de enfrentar Golias? Claro que estava. Mas diante dele estava um verbo. Eu vou contra ti em nome do Senhor dos Exércitos. A diferença é que Davi tinha o Senhor dos Exércitos, aleluia. E Golias só tinha o quê? Um escudeiro. Com palavras de zombaria. Você vem pedir um cachorro? Davi, acho que ligou, não, pensei que você é um cachorro, não, você é cachorro. Aleluia. Tem que tomar decisão no meio das dificuldades. E aqui eu acho lindo isso aqui, porque no meio de todas aquelas vozes, Jesus fala isso aqui, olha esse verso 35.
estando ele ainda falando, Jesus, chegaram alguns do principal da sinagoga, a quem disseram: a tua filha está morta. Para quem incomoda do mestre, Jesus, diga comigo, Jesus tendo ouvido estas palavras. Você crê que ele ouve? As palavras que chegam ao teu ouvido, ele ouve primeiro que você. Aleluia. As palavras negativas que chegam contra você, ele ouve primeiro. Ele escuta antes. Esses dias um pastor ligou para mim e falou bem assim: Paulo, ora por mim. Eu falei: o que está acontecendo? O diabo falou que vai me matar. Eu falei: o quê? O diabo falou que vai me matar. Eu falei: mas você, o que Jesus falou? Ele falou: Jesus fala que eu tenho vida em abundância, então você pode morrer até mais de uma vez. Ele vem e te ressuscita. Aleluia. Ele: Paulo, o que você... Eu falei: cara, é verdade. Se eu tenho vida em abundância, ele vai me ressuscitar, ele já me ressuscitou. Agora, se eu creio nele, como diz a Escritura, do meu interior fluirão rios de água viva, rios de poder, rios da graça, rios de esperança. E eu vou passar por cima da obra do diabo, cara. Levante sua cabeça, creia em Deus, profetiza a vitória. Ah, você não está entendendo. Falei: eu estou entendendo, cara. O diabo falou para você. Mas eu estou dizendo que Jesus também está falando. Você quer crer mais no diabo do que em Deus? A Bíblia diz que ele é mentiroso e nunca falou a verdade. E ele creu e recebeu a vitória. Aleluia. A gente não pode parar diante de problema. Aqui Jesus ouviu e olhou para Jairo e disse: Jairo, somente crê. Diga para o seu lado aí: somente creia. Não importa a guerra que você está, somente creia. Oh, aleluia. Levante sua mão. Somente creia. A gente tem que crer. Pode baixar a mão. Quando eu comecei minha vida missionária, era muito doido. Jesus mandava fazer uma loucura, eu fazia. Falei: Jesus, agora eu já estou velho, não faço mais isso não. Um dia ele chega para mim e fala assim: Paulo, levanta de manhã cedinho amanhã, vai para o ponto de ônibus e eu vou te mostrar o ônibus que você vai pegar. E eu falei: Jesus, não vai dar certo. Mas eu creio, aleluia. Você vai fazer essa viagem. Cheguei lá, perguntei no guichê quanto custava a passagem para ir para tal lugar. O rapaz falou tanto. Falei assim: quantas passagens tem? Ele falou: uma só. Falei assim: guarda aí que meu patrão vai trazer o dinheiro já já. Aleluia. Amém. Aleluia. Você também na frente, de vez em quando, o rapaz fazia um sinal para mim. Chegou seu patrão, falei: está vindo. Aleluia. De repente chegou uma irmã, olhou para mim e falou: missionário Paulo, que maravilha eu te ver, eu queria te dar uma oferta. Foi lá o valor da passagem. Aleluia. Entrei naquele ônibus para viajar 48 horas, sem R$1 para voltar e para comer na rua. O que eu pensei? Senhor, quando eu estiver parando para almoçar ou jantar, eu vou orar. E orava e dizia: Senhor, me faz dormir. Para mim acordar alimentado. E eu dormia, sonhava comendo picanha, alcatra, joada, aleluia. Acordava fortalecido, falei: poxa, que almoço maravilhoso, aleluia. Com certeza eu comi melhor do que todo mundo ali. Aleluia. Cheguei lá, fiz a obra de Deus, voltei cheio do Espírito Santo. Se os obstáculos que vêm
a gente não superar, Jesus olha para o Jairo e diz: Jairo, somente creia, aleluia. Somente creia, cara, creia que vai dar certo. E Jairo creu, e a Bíblia diz assim, verso 37, e não permitiu que alguém o seguisse, senão Pedro, Tiago e João. Aleluia. E tendo chegado à casa do principal da sinagoga, viu o alvoroço, choravam muito e pranteavam. Entrando, disse-lhe: por que esse alvoroço? Por que chorais? A menina não está morta, mas dorme. Meu Deus, Jairo ouviu de novo. A menina está viva. Aleluia. Ele ouviu que estava morta na boca dos homens, mas na boca de Jesus ela dorme. Talvez o teu sonho está dormindo, mas hoje vamos despertar ele. Talvez tenha um órgão dormindo dentro de você, mas vamos despertar ele. A cura vai brotar em você, aleluia. Jesus repreende, tendo... Olha só o que ele faz. E entrando, disse-lhe: porque chorar, verso 40. E riram-se dele, porém ele, tendo feito sair, diga, ele fez sair todos os obstáculos. Ele faz sair hoje aqui todo obstáculo. Todos os verbos pejorativos vão sair do ambiente. Toda palavra de maldição vai sair do ambiente. Quem recebe isso aqui, diga glória a Deus. Todo trauma vai sair hoje aqui. Ele deu ordem para todos saírem dali de dentro. Ele vai dar uma ordem para haver um esvaziamento no ambiente. E esse ambiente é você. Ele repreendeu e disse para todos saírem. E tiveram que sair. Diga, e tiveram que sair. Fale bem forte, tiveram que sair. Olha que coisa maravilhosa, gente. E o pai tomou o pai e a mãe da menina e os que com ele estavam, entrou aonde a menina estava deitada. Diga, entrou onde a menina estava deitada. Gente, creia nisso. Tem alguma coisa adormecendo dentro de você. Ele vai entrar onde está o teu problema. Ele vai entrar onde está a tua dificuldade. Se for necessário hoje, ele entra lá no cartório, no fórum, aonde for necessário. Ele vai falar com o juiz, ele vai falar com advogado, ele vai falar com alguém que é de direito. Ele vai esvaziar primeiro, tirar os obstáculos. Limpar o ambiente. Chamar quem é o interessado. Quem era o interessado? A mãe e o pai da menina, só isso. Que estava lá era alvoroço, era choro, era zombaria. Era sorriso. A menina dorme, riram dele. Ele falou, esses caras estão me achando cara de quê? Sai todo mundo, sai de penca, aleluia. Pediu nem licença ao seu Jairo. Seu Jairo, por favor, posso não? Cara, sai daqui. Lixo tem que sair daqui. Deus, ele age de uma maneira tremenda. E de repente, pegou o pai e a mãe da menina, entrou onde ela estava deitada. Diga, onde estava deitada. Despedindo-nos para que... Olha só, gente. Deixa eu pegar o versículo certinho aqui. Entrando a mãe da menina, verso 41. Disse-lhe, Talita, eu te digo, menina, levanta-te. E logo a menina fez o quê? E fez o quê, irmão? Se levantou e começou a... Meu Deus. Você sabe o que é isso aqui? Deus vai dar ordem, os documentos vão andar. Deus vai dar ordem, o milagre vai andar. Deus vai dar ordem, o mundo vai falar. Deus vai dar ordem, língua estranha vão se manifestar.
O céu vai descer aqui dentro hoje, aleluia. Aleluia. E você que é o dono do milagre, da necessidade, vai ver o milagre acontecer na sua vida. Levantou e começou a andar a menina. Levantando, pois já tinha 12 anos. E assombraram-se com grande espanto. E mandou expressamente que ninguém soubesse. Disse-lhe, dai a ela de comer. Alimenta a promessa. Deus fez uma promessa, alimenta ela hoje aqui. Obstáculos impostos, destruídos. Feche os seus olhos. Pessoal do louvor. Eu estou com mais ou menos 72 anos, mais ou menos. Eu não tenho certeza, não. Fui registrado, eu já tinha 12 anos, sei lá. E me registraram para baixo, graças a Deus. Mas eu tenho irmã que tem diferença de 3 anos uma da outra, nasceu e está no papel como gêmeo. O que eu posso fazer? Gêmeo de 3 anos de diferença. Só na minha casa mesmo. Aleluia. Que maravilha, né? Então, mais ou menos 72 eu tenho. Mas, irmão, nunca vi Jesus falhar. Ele não falha. Hoje Ele quer mudar a sua história aqui. Mas Ele quer que você remova o obstáculo. Não espere Ele remover, não. Ele disse, Jairo, somente creia. E foi com Jairo. Ele quer quebrar o silêncio hoje aqui dentro. Na vida de muita gente aqui hoje. Ele quer mudar a sua história. Em vez de conversar, documento tá ruim, meu irmão, começa a profetizar. Em vez de dizer, tá difícil de ganhar alma, começa a dizer, nós vamos ter uma igreja nativa aqui dentro. Centenas e até milhares. Quem crê nisso aí? Aleluia. Vocês vão ganhar os nativos para Jesus. Aleluia. Você como estrangeiro vai ser honrado nessa nação. E Deus te trouxe para aqui. Vamos nos colocar de pé. Sua presença é real. Aqui nesse lugar. Ele está aqui. Sua presença é real. Se você sentiu que tem que remover algum obstáculo, sai do seu lugar, vem aqui. Aqui nesse lugar. Algum obstáculo tem que ser removido. Não importa qual é o obstáculo, se é saúde, se é finanças, se é trabalho, se é documento de migração. Vamos ressuscitar o Eutico hoje aqui. Não vamos julgar ele na janela, não. Vamos julgar ninguém. Vamos ressuscitar o Espírito de Deus. Então eu louvarei. Oh, então me renderei. Totalmente a ti. Então adorarei. Então eu louvarei. Tu és Senhor. Então me renderei. Se renda ao Senhor. Chepa. Totalmente a ti. Qual é o teu sonho que está com obstáculo hoje? Que te
obstáculos impostos têm que ser superados. Quanto mais difícil for, mais fácil será para o céu. Pode cantar, pastor. Aqui nesse lugar, Cante, igreja, cante com o pastor. Sua presença é aqui nesse lugar. E neste lugar, Senhor, Sua presença ela é aqui nesse lugar. Então, Senhor, então adorarei te louvar. meus obstáculos, Então eu louvarei. Então me renderei totalmente a ti. já não se rendeu. Então adorar. Então eu louvarei. Sim, eu louvarei. Então me renderei Chequenere plamanchou, totalmente a ti. lebanchere plova lá. Comece a remover os obstáculos agora. O obstáculo tem nome agora. O obstáculo na vida de Jairo era a morte. Ele removeu a incredulidade para gerar a vida. Remova agora o que tem que ser removido. Vai falando com Deus, cria uma frase. Gera uma frase aqui hoje. A mulher gerou uma frase: se eu apenas lhe tocar as vestes, serei curada. Qual é a sua frase hoje aqui? Qual é o obstáculo da sua vida? Meu Deus, às vezes são tantos obstáculos, Jesus. Tantos obstáculos que a gente não tem uma porta de saída. Mas nós queremos remover a dúvida, o medo aqui dentro. Queremos remover a doença dos corpos, as patologias, Senhor. Levante a mão comigo e diga: Senhor Jesus, Senhor Jesus, eu creio eu creio na Tua palavra. na Tua palavra. E a Tua palavra, E a Tua palavra, ela é ela é fiel fiel, e verdadeira. verdadeira. E está escrito: Está escrito, se eu crer no se Senhor, eu crer no Senhor, como diz a Escritura, como diz a Escritura, do meu interior meu interior fluirão fluirão rios, 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 rios de água viva. rios de água viva. Dá vida aqui dentro hoje, Jesus. Pede vida a Ele agora, igreja. Vida de fé, vida de ousadia. Imagina duas vozes chegando ao seu ouvido. Uma dizendo: não tem jeito, esse problema já não tem mais jeito. E a outra dizendo: somente creia. Aleluia. Qual é a voz que você vai atender? Jairo atendeu a voz: somente crer. E continuou crendo. Milagre não tinha acontecido, mas ele foi para casa. E em casa o milagre aconteceu. That's right, Lord. Aleluia. Que o certo era chegar lá, a menina tá viva. Mas chegou lá, estava morta. Mas a fé continuou até o último passo. E o último passo foi: a menina ressuscitou. Aleluia. Qual é o seu
seu sonho, qual é o seu obstáculo para alcançar o seu sonho. Levante a mão comigo e diga: Senhor Jesus, Senhor Jesus, eu quero declarar uma semana de novidade na minha vida, na minha casa, na minha família. Quero declarar uma semana de avivamento para a igreja, para os meus irmãos e todos serem cheios do Espírito Santo e profetizar que o Senhor é Deus e os milagres se repetirão em nome de Jesus. Mais uma vez, igreja. Sua presença é real. Oh, nos visitastes aqui nesse lugar. Sua presença é real. Já recebi o meu milagre aqui nesse lugar. Então adorarei. Então adorarei, então eu louvarei, então me renderei totalmente a ti. Aleluia. Meus irmãos, que coisa mais tremenda temos conosco o apóstolo que Deus nos trouxe para nos abençoar, não é? Cada minuto dessa semana, cada dia dessa semana tem sido muito precioso para mim, tem sido muito precioso porque Deus nos abençoou com esse privilégio, né, de nós termos o pastor Paulo caminhando com a igreja, não é? O pastor Paulo ele já confirmou conosco que ele vai estar no aniversário da igreja no ano que vem, novamente, que ele, na verdade, ele me prometeu que ele vai estar todo ano aqui. Ele vai estar trazendo um alinhamento espiritual. É isso mesmo. E isso é um privilégio, amados. A nossa igreja está debaixo do apostolado dele, debaixo dessa unção dele. E nós precisávamos de um pai aqui que pudesse nos levar adiante. Nós estamos realmente muito agradecidos. Eu não tenho palavras para agradecer ao Senhor pela honra que Ele tem nos dado nesse 21º aniversário da igreja. Nós temos esse privilégio. Você sabe, o pastor ele prega todas as noites, né? Ele vem pregando sem parar. Amanhã ele vai estar em Low, lá. Terça-feira ele vai estar em Chelsea. Quarta-feira ele vai estar aqui de novo, né? Quinta-feira ele vai dar uma palavra só para os pastores. Na sexta-feira ele já vai para outro lugar e vai pregar noutra igreja em Neirik. Ele volta ao Brasil na segunda-feira. Mas eu queria mais uma vez orarmos por ele. Vamos orar pelo servo do Senhor. Vamos abençoar sua família, seus netos, não é? Seus netinhos que estão no Brasil e sua saúde, né? Para que o Senhor renove o seu servo, né? Nessa idade ele está gastando a sua vida pelo Brasil. Quando ele chegar no Brasil, ele vai viajar novamente. Só vai chegar em casa e já vai sair de novo. Dia 20, dia 22, já estou indo no Paraná, em Curitiba. Então, assim, ele chega lá no dia 20, no 22 ele já vai de novo. E já tem 46 anos essa brincadeira, né? Tem 46. O passaporte dele não tem nem lugar para carimbar mais. Tive que tirar um outro, porque não tinha mesmo, não. Isso é verdade. Sou missionário do Senhor e tenho levado essa experiência, e você tem sido muito privilegiado de receber essa palavra. Veja as palavras proféticas que foram declaradas sobre nós. Se você chegar e bater no obstáculo, você tem que lembrar dessa mensagem. Você não pode deixar o obstáculo permanecer. Essa mensagem me marcou muito, porque o obstáculo está diante de nós toda hora. Talvez se a gente sair daqui hoje à noite, vai encontrar ele ali fora. E a hora que você vai ter que ter determinado, eu tenho que superar esse obstáculo, eu tenho que ir adiante, eu tenho que passar por cima, né? Alguém entrou aqui com um obstáculo essa noite, você tem que sair sem ele. Você não pode sair com ele. Alguém entrou aqui pensando, chegar em casa, eu vou fazer isso. Não, você tem que mudar a cabeça aqui agora. E não voltar do jeito que você foi.
Vamos orar. Pai, o teu servo entregamos ao Senhor, o teu vaso, o teu ministro, o teu profeta, o teu apóstolo que tu tens levado entre as nações. Agora, obrigado por abençoar a Bethesda, obrigado por nos honrar, por nos amar, por cuidar de nós, por nos responder, por nos dar um Pai, que pudesse nos ajudar. Muito obrigado pelos anjos que Ele trouxe para liberar, Pai, para nos ajudar a caminhar nessa guerra espiritual. Senhor, obrigado pela palavra de vencer os obstáculos essa noite, Pai. Pai, obrigado pela unção na vida do teu servo. Renova a saúde dele agora. Renova o seu ânimo, renova a sua alegria, renova a sua força, a sua unção. Abençoa a irmã Eva que hoje está descansando, Pai. Renova a tua filha. Tira todo o cansaço, todo o estresse para que, Senhor, ela prossiga nessa caminhada com seu esposo. Abençoa seus netinhos em casa, seus filhos, Pai, que estão no Brasil fazendo a tua obra. Suas noras, nós abençoamos agora. Jesus, obrigado. Jesus, nós te somos gratos pelo apóstolo Paulo que o Senhor nos enviou. Pai, muito obrigado em nome de Jesus. Alguém diga assim: Senhor, eu não vou voltar atrás diante daquele obstáculo. Eu vou seguir adiante e ver o teu milagre. Em nome de Jesus. Será que a gente pode orar um pelo outro? Só dar a mão assim e dizer: Jesus, ajuda meu irmão, ajuda a minha irmã agora, a que ele supere o obstáculo. Não deixa ele voltar atrás, não deixa ele cair, não deixa ele se desanimar, não deixa ele tomar o caminho da incredulidade. Ajuda ela a enfrentar, ajuda ela a seguir adiante. Jesus, abençoa o teu povo nessa noite. Antes de sairmos daqui, oramos uns pelos outros, abençoamos uns aos outros e clamamos: venha sobre cada um de nós a glória, a graça, o poder, a unção, venha sobre nós a força para não desanimar, para não desistir, para seguir adiante. Venha sobre nós a tua glória, venha sobre nós a tua glória. Muito obrigado, muito obrigado, muito obrigado pela vitória que tu estás operando agora na vida de cada um, 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 em nome do Senhor Jesus. Alguém nessa noite quer renovar sua aliança com Jesus? Alguém quer dizer: eu estava meio e hoje eu vou ficar inteiro? Sabe quando a gente vem para a igreja meio? Você tem que sair inteiro? Tem alguém? Então nós vamos orar aqui, ó. Quem estava meio aí e vai sair inteiro? Né? Quem quer renovar hoje a aliança com o Senhor? Quem quer dizer: chega de desânimo, chega de... O culto, todo culto é esse momento de renovação. E a oportunidade que Deus nos deu. Sabe o dia que não vai ter mais culto, que ninguém mais vai poder fazer isso? Então aproveita agora, esse é o momento. E Jesus está aqui justamente para nos renovar. Tem mais alguém que quer vir? Se eu fosse você, dá vontade de pular aí na frente. Porque é um momento de renovação, um momento que Deus está renovando a vida de alguém. Os anjos estão aqui nesse momento, igual o pastor Paulo: eu não vejo, mas eu creio. Ele vê. Eu não vejo, mas eu creio. E os anjos estão aqui. Eles estão aqui para abençoar, derramar uma bênção sobre quem está no altar. Tem mais alguém que quer vir? E tem mais alguém, e mais alguém, e mais alguém. O momento do altar é um momento de renovação, um momento de renovo, um momento de fé. Quem está aí com medo da imigração, corre para cá. Cada dia está piorando o negócio aí fora, mas a gente está cá, vai melhorar em nome de Jesus. E eu quero declarar que o anjo do Senhor vai derramando uma porção de renovo agora. Que nós nesse altar renovamos a aliança de fé. Nesse altar, quem veio aqui no altar está renovando a aliança de fé e dizendo: eu creio, Senhor. Me renova, me restaura. E se eu cheguei aqui pela metade, quero sair cheio. Deus, eu abençoo os teus filhos agora, as tuas filhas que têm vindo ao altar, que responderam a esse convite, que vieram dizer: Jesus, eu realmente preciso desse toque, eu abençoo agora, Pai. O Senhor conhece a oração de cada um, o desejo, a petição, e eu declaro essas petições respondidas, eu declaro agora, em nome de Jesus, que o teu anjo derrama sobre eles a tua porção, eles voltam para casa cheios. Vocês dizem: Senhor, eu vou voltar completo agora. Yes, em nome de Jesus, Pai. E aí está, Pai, a tua igreja renovando a aliança com o Senhor. Nesse altar nós renovamos, mediante essa palavra, nós renovamos a aliança com o Senhor, para continuar essa obra em nome do Senhor Jesus. Vocês podem imaginar, quando o pastor Paulo vier aqui o ano que vem, ele vai ver uma igreja mais poderosa, né? Ele vai ver que nós seguimos a palavra, né? E nós fomos adiante, e nós tomamos o alimento e fomos adiante. Quero mais uma vez agradecer os irmãos que estão nos visitando, todos vocês, né? Irmão Nélio e todos os irmãos, sejam muito bem-vindos na Bethesda. E vamos receber a bênção. Eu quero dar a oportunidade para ele ministrar a bênção apostólica sobre nós. Jesus Cristo, que a comunhão e as consolações do Espírito Santo
esteja sobre nossas vidas, sobre Israel de Deus, espalhado na face da terra, desde agora e para sempre. Todos que amem e aguardam a volta de Cristo comigo, digam amém. Louvado seja.